Essa seção dos Salmos, irmãos, que nós estamos analisando, a partir do Salmo 20, especialmente do 20 até o 28, é conhecido como Salmo do Reino, o Salmo do Rei. Essa é uma seção onde você vai encontrar, literalmente, os temas associados à pessoa e à obra de Davi como rei de Israel. E claramente isso aponta para Cristo, nós vamos ver isso no decorrer da exposição. Mas preste atenção em alguns aspectos importantíssimos. Esses salmos, eles lidam com a vitória do rei já estabelecida e com a batalha contínua do rei para poder libertar o seu povo. A vitória já estabelecida e, ao mesmo tempo, uma batalha contínua que permanece na sua caminhada. E ele fará isso até o fim. Exatamente isso como o Senhor nos ensina aqui nesse texto. Quando nós olhamos para a estrutura do Salmo 21, você vai perceber, eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, por favor, e prestasse bem atenção nisso, irmãos. Se você olhar o Salmo de número 21, você vai notar que nesse Salmo inicia e termina com a mesma declaração. Veja o verso 1, na tua força, Senhor, o rei se alegra. No verso 13, que é o último verso, diz, exalta-te, Senhor, na tua força. Então, tanto no início quanto no fim, é que nós podemos chamar isso de um envelope, isto é, dentro desse salmo você tem uma estrutura muito clara. O rei se alegra na força que o Senhor concede a ele. A vitória do rei é porque o Senhor está junto dele, o Senhor o abençoa e o Senhor o protege. Porém, tem um detalhe interessante. No verso 1, você tem apenas a declaração, que é praticamente repetida no verso 13, só que com um detalhe importante. Agora, não é apenas o rei, mas toda a congregação glorifica a Deus. Veja o verso 13, na segunda parte. Nós, aí muda para a primeira pessoa do plural. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Ora, o rei se alegra na tua força, ó Senhor. O rei se alegra na tua força. E aí no último verso, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. O que exatamente isso tem a nos ensinar? Se você olhar basicamente como estruturado o Salmo, como ele se monta, você vai ver o seguinte, do verso 2 até o verso 6, você vai ter a lembrança da vitória que o Senhor já concedeu a ele. E o verso 7, podemos dizer que é o centro do Salmo, quando ele declara a seguinte verdade, o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. E aí eu tenho do 8 até o verso 12, o combate e o conflito que ainda permanece durante o período da história. Então, a vitória que já foi concedida e a contínua batalha que se segue no decorrer dos anos. É só você olhar especificamente como o texto se manifesta. Volte comigo para o verso 2, irmãos, e veja como você tem aqui uma ênfase no verbo no passado. Satisfizeste-lhe o desejo, e não lhe negaste as súplicas. Pois aqui mesmo no presente, pois o supre das bênçãos de bondade. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste. Veja, sempre ele remonta para o passado. Já do verso 8 em diante, você vai perceber uma mudança para o futuro. Veja no verso 8, a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará, tu os tornarás. Verso 10, destruirás. Entende? Então, nós temos aqui uma ênfase diferente. Enquanto do verso 2 até o verso 6, eu tenho o reflexo daquilo que Deus já fez por meio do rei. Agora do verso 8 até o verso 12, eu tenho o que o rei fará no poder do Senhor para poder libertar o seu povo das garras dos seus inimigos. Então, podemos dizer que como estrutura, o Salmo se define assim, certo? Um envelope onde... Verso 1, na tua força, Senhor, o rei se alegra, a mesma coisa no 13, e agora, entre essas duas estruturas, nós temos essa divisão aqui pré-estabelecida. Então vamos olhar para o texto diretamente, pensando um pouco, irmãos, como ele se desenvolve. Vamos voltar para o verso 1,
como o salmista fala acerca do Senhor. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. O que foi exatamente como é que ele exulta, como é que ele se alegra no Senhor? Ora, onde está a razão da alegria do rei? Está na força do Senhor. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Preste atenção que a palavra rei aqui, ela tem o peso total do salmo. É claro que ele vai falar do rei do início ao fim, tanto nas obras já realizadas quanto aquelas que ele continua travando nesse mundo. Mas há um detalhe importante. Esse rei aqui, é claro que você olha para ele, é Davi. Você olha para o título do salmo e diz, ao mestre canto, Salmo de Davi. Ele está fazendo referência a Davi. Mas nós sabemos, em última instância, irmãos, que esse texto aponta para Cristo. É só você olhar na própria sequência do salmo. Veja no Salmo 22. Olhe para lá e veja o Salmo 22. Como começa o Salmo 22, no versículo 1? Deus meu, porque tu me desamparaste. Perceba, essas são palavras usadas por Cristo na cruz do Calvário. Deus meu, porque tu me desamparaste. Então, é claro que o salmista aqui está mostrando Cristo. O rei Davi é a figura específica, mas ele está apontando para o grande rei, aquele que nos dará a vitória em última instância, Jesus Cristo. Você pode olhar, por exemplo, ainda no Salmo de número 24, a pergunta gloriosa, quem é o rei? Não é? Veja no verso 7 em diante do Salmo de número 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre quem, irmãos? O Rei da Glória. A pergunta é, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nós não temos dúvida, o salmista não nos deixa dúvida quanto a isso. Ele está falando de Davi, sim, ele está falando das lutas e das vitórias de Davi, mas ele aponta para a gloriosa vitória de Cristo até a última instância. E é nisso que nós temos que explorar, exatamente essa verdade que nós precisamos explorar no texto sagrado. Ora, irmãos, nós sabemos que Davi não foi prometido a ele um reino terreno, simplesmente, não foi esse o ponto. Se você lembrar de como Deus fez com Davi, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, a partir do verso 1 em diante, você vai encontrar a seguinte declaração. O rei Davi estava no seu palácio, e diz o texto sagrado, que ele diz assim, Deus tinha dado vitória de todos os seus inimigos, Deus tinha dado descanso a ele de todos os seus inimigos ao redor, e ele olha e diz, eu habito num palácio, enquanto o Senhor habita numa tenda, vou fazer para o Senhor uma casa, vou fazer para o Senhor um tabernáculo. E aí Deus fala por meio do profeta Natã, dizendo o seguinte, diga a Davi que ele não vai fazer casa para mim, eu vou fazer uma casa para ele. Aí fica que casa é essa que Deus vai fazer para ele? A palavra casa ali, nesse caso, tem o sentido da mesma expressão usada com Noé. Entrou Noé, ele e sua casa, isto é, a sua descendência. A palavra casa ali tem o sentido de descendência, de família. Então, eu vou criar uma descendência. Veja, ele vai fazer uma casa para mim? Não, eu vou dar uma descendência para ele. E aí, nos versos 9 até o verso 12 de 2 Samuel 7, ele vai dizer que o filho dele, o filho de Davi viria, o nome dele, não é? Nós sabemos que é Salomão, mas aponta para Cristo, e ele diz, ele se assentará no trono, e o reino dele não terá fim. O reino dele não terá fim. Chega até a dizer no texto, ainda que ele venha a transgredir meus mandamentos, eu o castigá-lo-ei com açoites de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele. E o profeta ainda diz mais, como se apartou de Saul, não se apartará dele. Não se apartará dele. Ora, então, esse reino que está sendo estabelecido, nós não podemos simplesmente fincar os olhos aqui e pensar num governo terreno. A própria Escritura nos leva para algo muito mais glorioso, que é Cristo como Rei
e o estabelecimento do seu reino dessa forma como descrito aqui no Salmo. E o que é que o rei pede? Que coisa impressionante, irmãos. Como é que alguém pede para que Deus escute o rei? É só você olhar um pouquinho, irmãos, no Salmo de número 20, veja como termina o Salmo 20 no verso 9. Ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. O que é que a congregação está pedindo? Senhor, ouve o rei, atenta para o rei, o que ele te pedir, concede a ele. E aí você vai encontrar no verso 2, satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Aquilo que ele te pediu, tu deste a ele. A congregação diz, Senhor, ouve o rei, atende a sua súplica, e o Senhor ouviu a oração do rei. Por que isso, irmãos? Porque o que o rei pede, não pede para si, pede para o povo. Tudo o que ele vai fazer, ele fará por nós. Essa é a grande glória da revelação. A oração dele nunca é negada, porque a oração dele é baseada em mérito, e porque tudo que ele pede é para o bem da igreja. Tudo que ele deseja, e veja como ele usa a expressão, satisfizeste-lhe o desejo do coração. Que coisa interessante, irmão. Veja, não é uma formalidade de um papel que vai se cumprir. Então, Senhor, eu vou orar aqui, não. É o meu desejo, é o que eu anseio. Você imagina, o Senhor Jesus Cristo, Ele deseja o bem da sua igreja, e Ele tem poder para alcançá-la. O texto vai dizer que os desejos foram ouvidos. É por isso que o nosso catecismo, quando fala sobre oração, diz, o que é oração? É a apresentação dos nossos desejos a Deus. Por que desejo tem a ver com isso? É porque, irmãos, é aquilo que está no nosso coração, é o que minha alma anseia, não são meras palavras. Ana chegou a aparentar com uma bêbada diante da angústia do seu coração na oração. É o anseio por algo, é o desejo por algo. E Deus ouviu os desejos de Cristo. O rei foi ouvido. E não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Vamos falar aqui dos lábios dele. Os lábios que suplicam a Deus. E vocês vão lembrar, irmãos, de João no capítulo 11, quando Jesus Cristo, diante da pedra que foi tirada para a ressurreição de Lázaro, ele diz assim, Senhor, ouve a minha súplica. Ele diz, eu sei que tu me ouves, tudo que eu te peço, tu fazes. Que coisa, tudo que eu te peço. Só uma coisa Deus não ouviu, quando ele disse, se possível, aparta de mim esse cálice, mas ele disse no final, contudo, seja feita a tua vontade. O Senhor satisfez o desejo do coração dele. O Senhor não negou as súplicas dos lábios dele. Esse rei, ele se fortalece em Deus. E veja segundo momento, irmãos. Pois o supre das bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. O Senhor supre o rei das bênçãos de bondade. Quais são essas bênçãos de bondade que o Senhor supre, irmãos? O poder para libertar, e libertar, o poder de salvar e salvar. Ele vai ser aquele que, você vai perceber na sequência do Salmo, que esse rei aqui é aquele que tem autoridade para abençoar, mas não só isso, ele é a fonte da bênção. Ninguém receberá a bênção de Deus se não for nele. Ele é a fonte de toda a bênção.
pois supre das bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Veja o 4, ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre. Isso aqui está muito claro naquilo que falamos do trono de Davi, lá no 2 Samuel 7, quando diz que o seu reino será para sempre. Ele deu longevidade e deu um reino para sempre. Esse reino durará para sempre, diz o texto. Verso 5, grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. Veja só, o que é que está sendo dito aqui? Por que o rei confia em Deus? O que foi que Deus prometeu lá atrás, irmãos? Ele prometeu que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele prometeu a Abraão que nasceria, veja, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ele prometeu a bênção de Deus sobre os homens por meio de Abraão. Agora, ele está dizendo, ele supriu o rei das bênçãos. Essas bênçãos foram dadas a ele. Ele é que tem a autoridade para fazer. E por que, preste atenção, por que ele confia em Deus? Porque Deus cumpre as suas promessas. A minha força está no Senhor, a minha condição de vencer está porque eu confio em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas, no que o Senhor disse, eu confio. E o Senhor não me fará envergonhar diante dessa situação. Pois o puseste por bênção. E essa bênção aqui, veja, é para sempre. Essa bênção é para sempre. Só você lembrar, e aqui pode chamar a nossa atenção, irmãos, aquilo que você vai notar, por exemplo, lá em Gálatas, no capítulo 3, por favor, sem desmarcar o texto do Salmo 20, venha comigo para Gálatas no capítulo 3 e preste bem atenção como Paulo descreve a bênção de Abraão, como é que ela chega aos homens. Voltaremos a ela posteriormente, mas Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante. Mas vamos pegar do verso 10, que aí fica mais claro para a gente. Gálatas 3, 10 em diante. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Veja, a bênção de Abraão chegou a Cristo. Aqui é como o rei Davi está dizendo, ele me deu as bênçãos, ele me fez fonte de bênçãos. Ele prometeu isso e cumpriu em Cristo. Aí o rei não foi envergonhado, porque na tua força, Senhor, o rei se alegra no teu poder, na tua fidelidade, o rei se alegra. O Senhor cumpre as suas promessas. Eu confiei em Ti e não fui envergonhado. Eu confiei em Ti e não fui envergonhado. Preste atenção ainda no detalhe, irmãos. Ainda no mesmo verso, no verso 6, diz assim, e o encheste, pois puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a Tua presença. A palavra presença aqui, literalmente em hebraico, é a palavra face. Veja, rosto. Não é? E o que significa isso? Então, ele traz a nossa memória outro pacto, o pacto que Deus fez com Moisés. E você vai lembrar que com Arão, ele diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde,
O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. O Senhor levante o rosto. As duas bênçãos bem declaradas no texto. A bênção de Abraão e a bênção do pai araônica associada às promessas de Deus. O Senhor declara ao texto: o Senhor, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. E o encheste de gozo com a tua presença. Quando você olha para esse texto, e aqui você vai ver que nessa primeira etapa, até o verso 6, você encontra o verbo no passado, o que Deus fez pelo rei, porque o rei confiou no Senhor. Você sabe o primeiro a crer em Deus? Foi Cristo, irmãos. Ele me ensinou a confiar em Deus. O Deus que cumpre suas promessas. O Deus que fala e acontece como Ele fala. Na cruz do Calvário, Ele confiou ao Pai a sua alma. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou nas mãos de Deus tudo o que ele tinha. Ele confiou no Pai e ele não foi envergonhado. Veja que o verso 7 declara isso. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. O rei confia no Altíssimo e pela misericórdia do Altíssimo o rei jamais vacilará. Ele nunca foi incrédulo. Nenhuma das promessas que Deus fez, o filho desacreditou. Ele sabia o que iria acontecer com ele, irmãos. Ele sabia os inimigos que ele enfrentaria. Quando ele lia as Escrituras, tanto é que ele expôs aos discípulos do caminho de Emaús tudo o que a lei falava sobre ele, a lei, os profetas e os salmos, e ele diz assim: sabe o que está escrito a meu respeito? Que o filho viria, sofreria, seria morto, seria crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiria. É o que está escrito ao meu respeito. Ele dizia: chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora, ainda não é a hora. Agora chegou o meu momento, agora é a hora da minha morte. Ele sabia o que ele veio fazer. Isso é tão claro, irmãos, que até mesmo na sua morte e na sua crucificação, ele não é morto, tecnicamente falando. Ele dá a sua vida, ninguém tira a sua vida. Lembra que fizeram? Eles demoravam a morrer, então aqueles homens passavam quebrando as pernas para que eles arqueassem e logo fossem asfixiados e morressem. Quando ele chega perto de Cristo, diz: ele já está morto. Mas antes disso ele bradou, ele disse: Deus meu, porque tu me desamparaste. Naquele momento, e no final ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele disse: eu entrego, essa é minha oferta, ninguém tira, eu dou a minha vida. Foi para esse fim que eu vim. O rei sabia, ele confiou no Pai, ele confiou no grande Deus e não foi envergonhado. Essa é a primeira lição que podemos tirar para nós. Devemos aprender a confiar em Deus como Cristo confiou em Deus. Somente em Cristo eu posso confiar em Deus. Eu não tenho como, irmãos, não há onde
as bênçãos de Deus chegar a mim se não for por meio de Cristo. Eu não tenho como receber aquilo que Deus deu à igreja se eu não receber das mãos de Cristo. Nós vamos lembrar das palavras da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 20, Paulo diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele tem o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quem é o sim das promessas? Jesus Cristo. Ele é o amém das promessas. As promessas que nos foram feitas, Cristo é o amém, e somente em Cristo eu posso obtê-las. É por isso que na conclusão dessa primeira parte ele diz: o puseste por bênção para sempre. Eu só posso ser abençoado nele. Eu só posso ser abençoado nele. No segundo momento, irmãos, do verso 8 até o final, o verso 12, aqui nós vamos encontrar quem são seus inimigos. Ele vai lidar com os inimigos agora com muita clareza. Mas aqui, normalmente, se trabalha os inimigos como um mundo que é claramente manifestado, mas poucas vezes nós nos esquecemos, ou melhor, muitas vezes nos esquecemos, os nossos inimigos estão no nosso próprio coração, o nosso próprio pecado, a nossa própria miséria. O Senhor é a fonte de bênção. Agora Ele vai mostrar essa batalha que percorre toda a história, e Ele vai mostrar na segunda parte o futuro. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. A linguagem é preciosa aqui, irmãos. A tua mão alcançará. Você sabe que o verbo aqui utilizado para alcançar, na realidade, é achar. Literalmente, a ideia é achar. Veja, a tua mão achará todos os teus inimigos. O achar aqui não é no sentido de que ele vai se encontrar com eles, mas porque os inimigos estão disfarçados e ele vai revelar todos eles, desde o íntimo do meu coração, as minhas misérias, as minhas mazelas. Ele vai tornar conhecido os meus inimigos, a maldade da minha própria alma, a dureza do meu próprio coração. A tua destra apanhará os que te odeiam, tu os tornarás como uma fornalha ardente. Quando te manifestares, o Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Essa linguagem chama a atenção para o conceito do cativeiro. Veja que linguagem interessante. Tu os tornarás como uma fornalha ardente. Aqui você já tem ideia clara daquilo que Deuteronômio, no capítulo 4, vai descrever o que aconteceu no Egito. Ele diz: o Senhor livrou o seu povo de uma fornalha ardente. Você vai lembrar que o conceito de cativeiro também é manifestado lá em Daniel, quando os amigos de Daniel são lançados numa fornalha ardente. E quem vai livrá-los de lá? O próprio Rei, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai tirá-los de lá. Ele vai protegê-los de lá. Mas perceba, o Senhor vai tornar os nossos inimigos como uma fornalha ardente. Quando te manifestares, quando isso vai acontecer? Quando o Senhor se manifestar, o Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. A palavra aqui consumir, irmãos, a palavra aqui consumir, ela, por exemplo, numa tradução em inglês, a ESV, traduz, na sua indignação, os engolirá, essa linguagem, eles vão ser engolidos. Ora, entenda que consumido aqui, ou engolido aqui, traz um sentido bem interessante. Por que traz um sentido aqui bem interessante, irmãos? Porque o fogo
os devorará, o fogo vai engolir o povo. Isso nos traz a lembrança, lembra primeiro, a ideia do cativeiro, quando o Senhor liberta o povo do Egito. Segundo, quando aqui eles são destruídos no Mar Vermelho. Então, veja, esse verbo aqui, irmãos, devorar, como está usado no texto, ele é usado em dois lugares interessantes. Eu queria que você prestasse atenção comigo nesse texto. Volte comigo lá para o texto de Êxodo, no capítulo 7, por favor. Êxodo, capítulo 7. No capítulo 7, irmãos, nós temos aqui, a partir do verso 10, preste bem atenção que o texto diz. No verso 10 diz assim: Então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão engoliu, ou devorou, os bordões deles. Aqui exatamente o mesmo verbo. Eles foram engolidos pelo bordão de Arão. Aí você vai comigo ali para o texto, que ali é o princípio. O que está sendo dito ali é o que vai acontecer com eles no fim. Êxodo capítulo 15, no cântico de Moisés, no versículo 12, irmãos. Veja como ele descreve a destruição de Faraó e seu exército. Êxodo 15, 12. Estendeste a destra, e a terra os engoliu. Ora, o mar os engoliu, mas ele descreve, e a terra os engoliu. Você vai trazer à memória por que isso é tão importante. O que ele está dizendo, ora, o Senhor, Ele vai ser fonte de bênçãos, mas Ele vai descobrir os meus inimigos, Ele vai destruir os meus inimigos, Ele vai lançá-los na fornalha, os meus inimigos, e Ele vai também engoli-los. Essa imagem última da vitória, no 1 Samuel, no capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Aí diz, a morte foi engolida, tragada pela vitória. Essa imagem de engolir o inimigo, é exatamente a destruição deles. As bênçãos de Deus sobre o seu povo, e o rei confia, é porque ele vai destruir todos os nossos inimigos, ele vai encontrá-los, ele vai persegui-los, e ele vai matá-los, lançá-los na fornalha e vai engoli-los. Destruirás da terra a sua posteridade, e a sua descendência de entre os filhos dos homens, ele vai extirpar de todas elas, da minha própria casa. Se ainda se levantarem contra ti, e se urdirem intrigas contra ti, não vão conseguir efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas, e o Senhor vai mirar o rosto deles com o teu arco. Quando eles se voltarem contra ti, o Senhor vai eliminá-los, um por um. A imagem que nós temos na mente dessa gloriosa manifestação, irmão, sabe qual é? É a manifestação que você encontra, por exemplo, no texto de Miqueias, quando descreve acerca do perdão dos nossos pecados. Ele diz, e Ele lançará as nossas transgressões nas profundezas do mar. Isto é, eles serão destruídos, os nossos inimigos serão engolidos, destruídos.
Como isso vai acontecer, irmãos? Volte comigo para o verso 8. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Sabe como isso vai acontecer? A mão do Senhor vai alcançar, e a destra do Senhor, e aqui veja, o Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai. Veja que imagem gloriosa. O que é que sai do Senhor Jesus Cristo, irmãos? Se você for lá para o texto de Apocalipse, sai a espada da sua boca, e Ele vai destruir os seus inimigos com a sua palavra. Você sabe quando é que nossos pecados são descobertos, os nossos inimigos são expostos e são mortos? Quando nós nos colocamos debaixo do ministério da exposição fiel das Sagradas Escrituras, onde Deus fala ao coração da sua igreja e expõe os seus inimigos e os mata na cruz do Calvário. Há um livro de C.S. Lewis chamado O Grande Divórcio. Uma história belíssima, mas assim, um detalhe apenas desse livro. Que C.S. Lewis, nessa obra, ele vai descrever a história de um jovem. E ali, na realidade, é uma viagem de pessoas que vão para o céu, para o inferno. E ele descreve o indivíduo que ele tinha se fosse um lagarto nos seus ombros, que era vermelho. E aquilo ali estava no ombro dele, então um anjo chega e diz o seguinte: eu vou matá-lo, me permita matá-lo. Aí a história vai e vem, ele tenta impedir, não, veja, não vamos fazer isso agora, vamos deixar para depois. E ele continua caminhando, e o anjo disse: deixa eu matá-lo. Acontece que o anjo vai e mata. Só que quando ele mata, fere o ombro dele. Ele disse: para, está doendo, está doendo. O anjo disse: eu não disse que não ia doer. Eu disse que eu ia matar. Eu não disse que o Senhor não vai nos ferir enquanto Ele destrói os nossos inimigos. O Senhor disse que destruiria os nossos inimigos, mesmo que traga profundas dores na nossa alma. Todos os nossos inimigos seriam destruídos. O Senhor fez assim. E no final, irmãos, para concluirmos, por que a igreja então termina louvando a Deus? Porque a bênção da igreja está nas mãos do Rei. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. A bênção do Rei sobre nós não apenas nos livra do juízo, como nos fortalece e nos purifica na jornada e nos faz adorar o Senhor por meio do Rei. Só tem um pelo qual eu posso glorificar a Deus: Jesus Cristo. Nós louvaremos o teu poder. Nós, o Rei disse, na tua força o Rei se alegra. Nós louvaremos o teu poder, porque tudo que o Senhor entregou para o Rei foi dado a nós. E nós estamos seguros, porque o Pai nunca negou um pedido do Filho, nem nunca negará. Ele morreu por nós, e Ele vive a interceder por nós. Nós estamos seguros nessa batalha, irmãos. Exaltemos o Rei, porque Ele confia
no Deus Todo-Poderoso. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te exaltamos, ó Deus bendito, pela gloriosa oportunidade de podermos ouvir a Tua voz e sermos desafiados a uma vida santa e reta, mas acima de tudo confiante e totalmente confiante em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ó Deus, que a Tua palavra penetre o nosso coração, expõe os nossos inimigos e nos sare e nos cure e nos restaure. Então louvaremos o Teu nome na Santa Assembleia. No Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.